Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos e amados irmãos que me assistem pelo canal de YouTube, muito bom dia, boa sexta-feira, que Deus os abençoe, que Deus os renove, os guarde, né? E que mantenha a integridade física e espiritual de cada um. Amém, queridos? Olha, amados, ontem, melhor dizendo, né, eu fiz uma reflexão focando o êxtase mundial com relação à volta ao poder de um homem. Né? Eu me refiro mais uma vez a Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos. E ainda hoje, né, quando a gente liga aos noticiários, eles estão dando foco a isso de uma maneira assim grandiosa, né? E de como as nações no mundo, através de seus mandatários, estão acalorados, né, com essa volta. Eu quero hoje fazer uma leitura sobre a autoridade, né? Como entendemos a autoridade? Jesus um dia disse para um homem que estava trabalhando e agindo, né, na condenação dele, e ele falou para aquele homem: olha, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Está lá em João 19, a gente vê isso no Evangelho. Eu estou acompanhando muito atentamente, né, a evolução da política mundial, não com intenção política, claro, mas com olhos que me ordena a palavra do Evangelho em Lucas 21, quando diz: vigiai e orai. Eu fiz uma pergunta ao meu coração nesta manhã, baseado justamente no que Jesus disse em João 19, né? Quem endossa a autoridade que esses homens recebem? Podemos dar continuidade às palavras de Jesus? Eu acho que sim, né? Essa questão ela pode ser levantada em relação a todas as áreas da nossa vida, irmãos. Porque na família existe autoridades, né, que são os pais. Na igreja temos os pastores, os bispos, né, os reverendos, os evangelistas, os oficiais da igreja. E na vida civil nós temos aí os governantes, temos o poder legislativo, o poder executivo e assim por diante. Né? Todos têm autoridade. Na verdade, eu quero focar isso de uma forma muito especial. Quem autoriza os pais, pastores, presidentes, governadores em suas respectivas esferas? Né? É digno de nota que nós sabemos que é Jesus Cristo, ele mesmo, quando comissionou seus discípulos em Mateus 28, ele confirmou a sua autoridade para fazer aquilo que ele estava fazendo. Ele tinha realizado a obra da redenção. Ele ascendeu o seu poder e naquele ponto em que ele ascendeu, ele se assentou à destra do Pai e recebeu o nome que está acima de todo nome nos céus e na terra. Nós cremos nisso. Né? Está lá em Efésios 1. Então, amados, a autoridade é o direito de governar, de mandar, de exercer domínio, né? E entendo que o direito de governar vem da relação em que quem está exercendo autoridade se encontra. Né? Um pai, por exemplo, ele tem o direito de governar a sua casa, os seus filhos, em virtude da relação ordenada por Deus, né? De que o pai tem ascensão sobre o filho. Né? Então, Jesus, ele tem o direito de governar por criação, ele tem o direito de governar por redenção, e ele tem o direito de governar em virtude de ser aquele que venceu o pecado, a morte e o inferno. Homem nenhum fez isso. Né? Então, antes do Senhor Jesus comissionar os seus discípulos, ele confirmou a sua autoridade para fazer aquilo. Nós devemos notar primeiro que a fonte da sua autoridade ele recebeu do seu Pai, do Pai Celestial. Né? E no seu estado em que ele se encontrava aqui na terra de humilhação, a sua vida terrena antes da ressurreição, ele possuía autoridade, ele continuava possuindo autoridade, mas
ele tinha voluntariamente limitado o seu exercício, ele se despojou de toda a autoridade. Em algumas ocasiões, ele até asseverou, né, o poder que tinha, a autoridade que tinha, quando durante seu ministério, né, a sua autoridade foi manifesta no modo com que ensinava a assegurar o perdão dos pecados, a acalmar o mar, a curar toda sorte de enfermidade, a expulsar demônios e a obter vitória, né, sobre a própria morte, como está em João 11. Né? Mas todos esses exercícios de autoridade não eram senão manifestações pálidas da autoridade limitada e universal que lhe foi devolvida pelo Pai em sua exaltação. Agora Jesus, ele reivindica, ele diz: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. E depois, quando nós olhamos no Novo Testamento, Paulo ele escreve aos Filipenses dizendo que agora Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira, o Filho, né? De modo que o seu nome, diante do seu nome, todo joelho se dobrará, todas as coisas foram colocadas sobre os cabelos de seus pés, né? Sob sua autoridade. Filipenses 2. Né? Então, amados, certamente, Jesus, sendo o eterno Filho de Deus, tem autoridade em si mesmo, né? Ele possui autoridade segundo a sua divindade, justamente, juntamente com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, né? Então, ele, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, é o soberano Criador e sustentador de tudo que existe. Nós sabemos que em sua encarnação e humilhação, ele escolheu não exercitar sua autoridade do mesmo modo como fazia antes, né? E a Bíblia diz que ele estava presente, né, quando o Espírito de Deus estava sobre as águas e não havia nada, a terra era sem forma e vazia, né? Ele estava junto para ele, por ele, para ele, e através dele foram feitas todas as coisas, mas ele se despojou disso, ele deixou isso nos céus. Ele que com o Pai e o Espírito Santo já havia expressado a sua soberana vontade e autoridade, né, a sua própria lei, agora ele estava sujeito à sua lei. Né? Jesus, em sua encarnação, ele experimentou a humilhação de estar sob a autoridade de meros homens, pais, governantes, homens medíocres, né? Civis, enfim, toda sorte de autoridade que havia nessa terra, mas uma autoridade tosca, né? Porque era mais exercida. Né? Ele escolheu não exercer os plenos privilégios da sua autoridade e permitiu a si mesmo ser governado e até mesmo abusado por homens mortais, malignos, né? Mas, depois de ter realizado a obra que o Pai lhe confiara, ele foi exaltado às alturas, como o Deus homem, o Messias, né? Jesus então recebeu a autoridade do Pai. Sua autoridade pré-encarnada foi restabelecida. Ao ser ele investido de autoridade do alto, como Senhor e Cristo, ele continua hoje e eternamente Senhor e Cristo. Ao longo do Antigo Testamento, nós vemos a promessa de um Messias que seria exaltado ao lugar de suprema autoridade e domínio. Isso já aconteceu, meus amados. Todos os seres angelicais, santos, profetas, apóstolos, todos os homens se prostrarão diante dele, reconhecendo que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E um dia, todos os seus inimigos serão conquistados e postos por estrado dos seus pés. O salmista já escrevia isso no Salmo 110. Né? Então, irmãos, ele recebeu a autoridade sobre os reinos terrestres, sobre os reinos espirituais, e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não há lugar neste universo sobre o qual ele não tenha recebido autoridade. A sua autoridade penetra cada reino, né, cada esfera de influência. Nenhum país tem um mandatário que Deus não permita que o tenha. Jesus Cristo é o Senhor. E a palavra de Deus diz em Lucas 21, que nós devemos vigiar para estarmos de pé na sua volta. Não uma volta ao poder, porque ele é o poder. Ele é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Não ao poder como os presidentes eleitos
ou outro homem qualquer para mostrar ao mundo a verdadeira força. Não, Jesus Cristo é o poder que surgirá e que voltará, né? Voltará com o poder que é, né? Não ao poder. Amém? Deus te abençoe, que você possa refletir nesta mensagem, que você possa pensar nisso. O dia está próximo, o Senhor está próximo, né? Então vamos vigiar e orar para que sejamos encontrados de pé na sua volta. Amém? Um beijo no teu coração, dê um like nessa mensagem, né? Compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal, toque no sininho, isso é muito importante. Amém? Bom final de semana a todos, até segunda-feira, em nome de Jesus.